Bom dia, meus amigos e amigas, pessoas que me acompanham nas redes sociais. E a dica de bolachinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre particionamento e formatação. Nós vamos criar o seguinte cenário. Digamos que você acabou de comprar um HD externo, né, USB, e você vai colocar na sua máquina. E depois você vai compartilhar esse HD externo, né, com outras máquinas Windows. Então você precisa formatar ele no formato NTFS. Tá? Então esse vai ser o cenário atual. Então para a gente simular esse cenário aqui dentro do VirtualBox, eu vou vir aqui em configurações da minha máquina Debian ou Ubuntu, vou vir em armazenamento, aqui onde está a controladora SATA, eu vou clicar em mais, acrescentar disco rígido, criar um novo, né, VDI, vou dar um avançar, dinamicamente alocado, um nome qualquer para ele, eu vou colocar HD externo. E qual o tamanho desse HD? Eu deixar aí um HD de, digamos que ele é um HD de 1 GB, criar, ok. E aí eu vou iniciar essa máquina. Automaticamente o kernel, o meu sistema vai detectar que tem um novo HD. Então seria como se eu estivesse colocando, espetando um HD USB, ou se fosse um HD SATA mesmo, que eu estivesse colocando no meu computador internamente. Vou aguardar iniciar aqui minha máquina. Esperar aqui minha máquina terminar de iniciar para a gente começar a fazer os primeiros comandos. Como root, vou fazer o login como root, tá? Primeiro passo, vamos verificar se ele encontrou esse HD. Eu vou usar o comando fdisk espaço "-l". E aí se você ver aqui embaixo, na parte superior, ele fala disco /dev sdb de 1 GB. Ou seja, ele detectou que eu coloquei um novo HD no meu sistema, tá? Então, primeiro passo, quem está usando o Debian vai ter que instalar esse pacote aqui, ó, apt-get install ntfs-3g. Tá? Você vai ter que instalar esse pacote. Eu acho que eu já tenho instalado ele aqui, beleza. No caso do Ubuntu, ele já tem esse pacote, então você não vai precisar instalar. E o passo 2 nós vamos fazer com o cfdisk. Ó, cfdisk, tá? Espaço /dev /sdb, porque ainda não tem nenhuma partição. Então um HD limpo, SDB é a MBR. MBR vem de Master Boot Record. É o primeiro cilindro do HD, é onde ele vai armazenar a tabela de particionamento. Tabela de particionamento, tá? Então vamos abrir lá, cfdisk /dev sdb. Ele vai falar se a gente quer fazer qual tipo de leitura aí. Então, GPT, se a gente vai fazer Linux e tal. Como eu vou fazer um sistema para ser compatível com Microsoft, eu vou deixar aqui como DOS. E ele mostra lá, espaço livre, 1 GB. Eu tenho a opção New, Kit, Help e Writer. Eu vou vir aqui na opção New e vou dar Enter. E aí eu posso digitar o tamanho, 1,1 G seria o tamanho total do disco. Se eu quisesse um disco 300 M, seria megabytes, tá? 1 terabyte, né? Então eu vou deixar aí 1,1 G, que é o tamanho total do disco, ele já vem por padrão mostrando o tamanho total. Vou dar Enter. Partição estendida ou primária, tá? Eu tenho 4 partições primárias que eu posso criar. Então vou dar Enter na primária. Não preciso colocar a opção bootável, isso é mais quando eu vou fazer um dispositivo que ele vai dar boot, né? Eu vou vir aqui na opção Type e vou escolher a opção NTFS. Opção 17 aqui, NTFS. Vou salvar, Writer, digitar Yes, dá Enter. Gravei, agora vou no Kit e dou Enter no Kit. Saí. Agora, se eu digitar o comando fdisk espaço "-l", você vai ver que eu tenho a partição /dev sdb1, que é a primeira partição que está ocupando todo o meu disco, mas essa partição não está formatada. Para isso eu vou usar o comando mkfs.ntfs/dev sdb1. E agora sim ele vai formatar. Lembrando que esse comando mkfs.ntfs só está disponível no meu Debian porque eu instalei aquele pacote
apt-get install ntfs3g. Se você não instalar esse pacote no Debian, você não vai ter o comando mkfs.ntfs. Ah, professor, eu queria formatar não em NTFS, eu queria formatar, por exemplo, em xt4. Então, na hora de você criar a partição, você colocaria lá no type o ext4 e aqui você poderia formatar com mkfs e ext4. Se você colocar mkfs e apertar tab, você vai ver as opções que estão disponíveis no seu sistema para você formatar. Então eu tenho ext2, eu tenho bfs, ext3, ext4, até o formato Minix eu tenho ali disponível. Bom, então agora minha partição já está formatada. Eu já criei a partição e já formatei essa partição. E para me ativar essa partição, para mim gravar arquivos no sistema. Então vamos criar um diretório aqui em mnt. Então vou colocar mkdir/mnt HD externo, por exemplo. Criei lá o diretório, tá? Agora, se eu acessar esse diretório, não tem nada aqui dentro, porque é só um diretório comum. Mas eu tenho que montar, ou seja, eu tenho que fazer meu HD ter acesso através desse diretório. Então o comando vai ser mount -t de type ntfs-3g /dev sdb1 /dev mnt HD externo. Tá? Olha, vamos analisar essa linha. Ó. Mount é para montar, ou seja, eu quero acessar esse HD. Espaço "-t" para me colocar o tipo, qual é o tipo de formatação desse HD. Então eu vou usar lá o ntfs3g, que é o pacote que eu instalei, que dá suporte à leitura e escrita do formato NTFS. Por exemplo, se poderia ser xt4, poderia ser um CD, que seria ISO 9660. Tá? Então, como que eu posso ver esses formatos? Eu posso usar o comando man mount e dar uma olhadinha aí em sua lista, estudar um pouquinho o comando man mount, tá? Ó, ISO 9660 para CD-ROM, tá vendo? Ele dá um exemplo ali da linha e etc e tal. Vou sair com kit. Então, executei lá o comando mount -t ntfs-3g /dev sdb1 em HD externo. Agora sim, se eu acessar HD externo, eu posso começar a criar meus diretórios aqui em HD externo. mkdir test, tá? ctouch arquivo do HD externo .txt, tá? E como que eu sei que isso realmente está sendo gravado no meu HD? Porque se eu digitar o comando mount -t, por exemplo, /dev sdb1, ele vai desmontar. Peraí. Mount /mnt HD externo. Ele vai desmontar aqui a pasta, né? Então ele desmontou o dispositivo. Agora, se eu entrar em CD HD externo, eu vou ver que não tem nada aí dentro, tá? Por quê? Porque está gravado no meu HD, né? Meu HDzinho. Então, a única maneira agora é eu montar novamente para ver meus arquivos. Mount -t ntfs-3g /mnt HD externo. Tá, peraí. /dev, primeiro onde está o dispositivo e a partição, ó, /dev sdb1 e depois o local, o diretório que você criou. Agora sim, se eu vou lá cd mnt HD externo, tá lá os meus arquivos, tá? Ou seja, os meus arquivos eles não estão gravados nessa pasta HD externa. HD externo é uma pasta que está aí no meu sistema. Eu só criei a pasta para ela ser um ponto de acesso para os diretórios e arquivos do meu HD externo. Então, enquanto ele está montado, eu uso esse ponto de acesso e ele funciona aí para mim. Quando eu parar de usar esse ponto de acesso, que eu uso o comando mount mnt HD externo, desmontei esse diretório, ele é um diretório comum do meu sistema, tá? Ele é um diretório comum do meu sistema aqui, porém ele não tem nenhum arquivo, porque os arquivos estão no HD. Então aí eu poderia, depois de usar o comando mount, né, remover, se fosse um HD USB aí, remover e levar para outras máquinas, já está formatado, compatível com qualquer outro computador. Dá para colocar isso no boot do sistema, para quando o sistema inicializar, já inicializar junto esse HD, ele já dá boot? Dá sim. A gente vai editar um arquivinho aí. Só que isso é conteúdo para uma outra dica bolachinha, né? Porque essas dicas são rápidas para deixar você sempre tomando um café, aprendendo algo novo.
Então, se você quer se tornar um administrador de sistema, eu recomendo que você acesse aí o meu site, certificações.net.br. Tem treinamento comigo em tempo real, né? Então a gente tem cursos, por exemplo, dia 22 vai iniciar um treinamento pela manhã com aulas online, né? Então, mas o diferencial dessas aulas online é que vai ser em tempo real comigo. Então, eu vou estar mostrando o comando, você já vai estar chamando no chat, trocando dúvidas, né? Então, esse é o legal desse treinamento e sempre com um preço bem popular para qualquer um possa fazer. No caso desse treinamento, é um treinamento completo, eu acho que o mais completo da internet sobre a administração do sistema Linux. E eu estou ofertando esse treinamento só agora nesse lançamento desse curso, que é o Sysadmin Linux ao vivo. Eu estou lançando esse treinamento para cada aluno pelo valor de R$200, 199, tá? Então, vamos lá e até o próximo treinamento. Vamos que vamos!